Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos nossa lição com os nossos adolescentes. Lições que até esse momento foram maravilhosas. E hoje estudaremos a lição de número 10. E nessa oportunidade temos alguém especial que vai contribuir dando as respostas às perguntas que faremos nessa oportunidade. Temos aqui uma linda adolescente que estará conosco aqui. Fala por gentileza para nós do teu nome. Meu nome é Paola. Paola, você está vindo de que cidade? Cesário-Holande. Cesário-Holande, pertinho de Itu, né? Pertinho. E nessa lição nós estudaremos, Paola, a queda do Império Babilônico. Por gentileza, Paola, lê para nós o texto-chave. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Muito bem, o Pense Nisso nos diz assim: a história das nações ainda nos fala hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje testados pela régua na mão daquele que não erra. Todos estão decidindo o próprio destino pelas escolhas que fazem. E Deus supervisiona tudo isso para o cumprimento dos seus propósitos. A seguir, Paola, vamos entrar no primeiro tópico, que vem falando sobre o banquete e seu desfecho. Você gosta de festas, Paola? Gosto. Gosta. Que tipo de festas você gosta? De aniversário. Por que você gosta de aniversário? Porque tem comida, tem brinquedos. Tem comida, E tem comida boa, né? Tem. Tem comida boa. É um banquete, né? Isso. Toda celebração tem comida boa. E é isso que nós vamos fazer um paralelo. Vamos ver como que eram os banquetes lá no passado, no tempo dos reis. Será que a comida era ruim? Não, acho que não. Não, né? Era rei. Então, tinha que dar comida boa, bebida boa, tudo do melhor. Não é verdade? Verdade. E a primeira pergunta vem falando: que evento desconhecido para os que dele participavam marcaria o fim do Império Babilônico? Que a guerra dos medos e dos persas ia entrar em Babilônia. Exatamente. O que estava acontecendo então? O rei Belsazar, ele deu uma festa, convidou todos os seus príncipes e agora teve, como você já disse, teve um evento, né? O evento que marcaria o fim do Império Babilônico e que o Império Medo-Persa entraria naquele momento. E qual foi a ordem que o rei Belsazar deu durante o banquete? Ele pediu para eles trazerem as taças de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. De Jerusalém? De que parte de Jerusalém Nabucodonosor trouxe esses? Do templo. Do templo. Já pensou? Tamanha ousadia do rei. Se Nabucodonosor nunca fez aquilo, agora o neto dele, Belsazar, mandou trazer. Que coisa, né? Então, nesse banquete, ele manda trazer os utensílios da casa do Senhor. Será que a gente pode pegar as coisas de Deus e usar no dia a dia? Não. Para qualquer coisa? Não. Não. Foi separado para Deus, né? Se foi separado para Deus, era só para Deus. Mas o rei fez errado. E agora, que acontecimento, Paola, sobrenatural, aterrorizou a todos? E como o rei reagiu? Apareceram dedos de mão humana escrevendo na parede. E como que o rei ficou? Ele ficou pálido e assustado. Suas pernas tremiam. O que você faria nessa situação, Paola? Claro que você não vai usar, mas imagina você estando nesse tempo, uma mão. Para uma mão estar, precisa do quê? Do corpo todo. É. Mas uma mão aí aparece, a gente ficaria igual como o rei, né? Ficaríamos igual como o rei. Mas ficou pálido, né? Ficou. Ficou com medo. Já pensou? O que ele não pensou naquele momento, né? Aquilo que
tinha feito, mas ele estava bêbado, né? Tava. A bebida fez com que ele tomasse decisões erradas e agora a mão apareceu. A mão apareceu. No tópico 2, fala o pedido de socorro. A quem o rei pediu ajuda naquela situação? Ele mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Olha só, então, por que ele mandou trazer os astrólogos, adivinhos, os encantadores? Para poder adivinhar o que estava escrito na parede. Então essa mão deixou escrito alguma coisa, né? Deixou. A gente vai... Nós vamos ver daqui a pouco o que essa mão escreveu. Então ele já pediu ajuda para os sábios deles. Mas será que ele conseguiu? Será que os magos, os feiticeiros, na pergunta seguinte, vêm falando... Quando ninguém, então eles não conseguiram. Parecia ser capaz de ajudar. O que a idosa rainha sugeriu? Ela sugeriu que chamasse Daniel. Daniel? Então, os que, entre aspas, que se diziam ser sábios, encantadores, e interpretar qualquer coisa que o rei sonhava e qualquer coisa, não fizeram nada. Não. Então o conselho da rainha foi, traz Daniel. Olha só. Daniel naquela época já estava idoso, né? Tava. Já estava idoso. Então a rainha, que era esposa de Nabucodonosor, deu esse conselho. E ele, por que mandou chamar Daniel? O que ele faria? Será que ele conseguiria? Ele não, mas Deus dava a inteligência para ele. Exatamente. Deus daria sabedoria e Daniel conseguiria interpretar. No tópico 3, Paola, vem falando o valor da honestidade e da sinceridade. Será que compensa ser honestos? Compensa. Será que compensa ser sinceros? Compensa. Quando a gente é desonesto, será que as pessoas vão acreditar na gente numa próxima oportunidade? Não. Desacreditam, né? Eles vão falar assim, nossa, se a Paola foi desonesta, será que ela vai ser honesta na próxima ocasião? Difícil, né? Difícil. Mas eu tenho certeza que você é honesta, você é sincera, e as pessoas, os adolescentes, seus amigos confiam em você. Mas aqui vem falando como Belsassar descreveu o caráter de Daniel em contraste com os dos sábios. Aqui no verso diz, você, Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá, soube que o Espírito dos deuses está em você e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Exatamente. Olha só. O rei reconheceu que ele fala... O Espírito dos deuses está sobre você. Então você é superior aos meus magos aqui. Eles não conseguiram fazer nada. E ainda o rei tinha feito uma promessa, né? Sim. Aquele que interpretasse, ele seria colocado numa posição elevada. E nem assim os encantadores fizeram. Porém, Daniel agora, em consideração o pensamento de Belsassar para com Daniel, olha, estava aqui em cima. Como Belsassar, na pergunta seguinte, fala, como Belsassar tentou subornar Daniel? O que ele quis fazer? Ele disse que se ele conseguisse interpretar, ele ia dar ele vestia ele de vermelho, dar uma corrente de ouro para ele colocar no pescoço e ele ia ficar em terceiro lugar no reino. Já pensou? Que coisa, né? Que coisa. E como Daniel reagiu a essa tentativa de agrado? Ele não queria, ele disse que podia ficar para o rei mesmo. Poderia ficar para o rei, né? Não preciso. Não. Para quê? Eu vou fazer não por aquilo que você quer me dar. E isso daí é um ensinamento para nós, né? É um ensinamento para nós. Porque dessa maneira... nós também devemos seguir o exemplo. Às vezes pode acontecer, não que a gente vai interpretar visões, sonhos, dar
Mas se nós formos chamados para ajudar, nós devemos ajudar porque vamos receber alguma coisa em troca ou porque nós devemos ajudar porque nós amamos a pessoa? Porque nós amamos as pessoas, né? Exatamente. Nós devemos ajudar não por interesse. Não é verdade? No próximo tópico, Paola, fala sobre o julgamento divino. Que acontecimento Daniel relembrou ao rei? Ele relembrou quando Nabucodonosor ele ficou 7 anos pastando como boi. Olha só. E será que Belsazar não conhecia esse episódio? Conhecia. Conhecia, porque aconteceu com o vô dele. E aí fez lembrar aquilo que você falou. E diante de tudo que foi relembrado, que o vô dele por 7 anos, né, ficou como animal, agora como Daniel responsabilizou pela calamidade que logo cairia sobre a nação? Ele responsabilizou Belsazar. Por que culpou Belsazar? Por que colocou toda a culpa sobre Belsazar? Porque ele não se humilhaste, mas ele queria se exaltar acima do Senhor. Queria se exaltar, né, acima de Deus. E Nabucodonosor fez isso, né? Se exaltou acima de Deus e virou tipo animal. Uhum. Agora Belsazar estava nessa mesma situação e por causa daquilo, por causa da ousadia dele, agora a calamidade chegaria para a Babilônia. Já pensou, Paola, o rei ouvindo isso? Agora, no último tópico, nós vamos analisar o que Amão escreveu e o que aconteceria. O último tópico, para nós fecharmos, vem falando o significado de Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Então, isso daí foi Amão que escreveu, né? Estava assim, meio misterioso. Não sabia o que Amão tinha escrito, mas no tópico já vem falando. A frase que Amão escreveu. Que palavras, Paola, o anjo escreveu na parede e o que significavam? Ele escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. E eis o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e terminou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança, achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Muito bem. Você esclareceu o significado. Mene, sobre Tekel e Pérez. Deus tinha contado os dias e tinha determinado o fim. Agora foi pesado e foi achado em falta. E o último o reino seria entregue aos medos e aos persas. Mas seria, né? Nossa, mas vai ser quando? Quando que vai acontecer aquilo? Agora sim, olha só, nessa pergunta, quem foi o instrumento nas mãos de Deus que entrou de penetra no banquete e destruiu Babilônia? Dario, rei dos medos, e Ciro, rei dos persas. Exatamente. O reino da Medo e da Persa. Agora no banquete. Você sabia, Paola, que era impossível ser invadido Babilônia? Porque tinha um rio em volta, né? Tinha o rio. Fora também que os muros, ninguém poderia atravessar os muros. Mas o que aconteceu? A história relata que naquela festa, os medos e os persas, eles tinham desviado, tinham feito uma lagoa, tinham desviado o percurso do rio. Aí tinha o portão por onde passava a água, o rio, eles não tinham fechado completamente. Quando desviaram, então, a correnteza diminuiu e eles conseguiram passar pelo aqueduto. Aí eles entraram, porque pelo portão principal eles não conseguiriam entrar. E tudo isso foi providência.
E aí, Dario e Ciro entraram. Infelizmente, Belsazar morreu. Daniel ficou vivo. E o Império Babilônico acabou. Findou. Eu quero que você, Paola, faça um apelo, faça um chamado para os adolescentes, falando sobre essa lição, sobre o que nós estudamos hoje, a queda do Império Babilônico. O que você falaria para os adolescentes sobre a nossa lição? O que mais te impactou? Que a gente não pode se pôr acima de Deus. Se a gente se colocar acima de Deus, o que dá? Deus nos abandona. Dá certo? Não. Não dá certo. Pessoal, nunca nos coloquemos acima de Deus. Vocês perceberam através da história, Belsazar, o que ele fez e o que aconteceu. Devemos sempre seguir os conselhos de Deus, assim como Daniel, né? E dessa maneira, vamos fazer a vontade de Deus. Paola, agradeço a sua participação nessa oportunidade. Que Deus te abençoe. Que você continue crescendo na graça de Cristo. E que também seja um exemplo. Assim como Daniel foi na época, você e a minha pessoa e todos os adolescentes sejamos exemplo, né? E vamos convidá-los, faz um convite para eles, para estarem no próximo estudo da nossa lição. Pessoal, não perca o próximo estudo da próxima lição, que vai estar muito legal. Obrigado, Paola. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.